Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a possibilidade de trabalhadoras que são gestantes ou então lactantes laborarem em atividades que são insalubres. Será que de fato elas podem atuar nesses ambientes? Vem comigo no vídeo para descobrir. Para a gente entender e chegar na resposta da pergunta, a gente vai então voltar um pouco na história e entender como é que funcionava isso. Lá em 2017, no final do ano de 2017, a gente teve uma alteração na legislação trabalhista muito grande e naquele momento, sim, passou a ser permitido o trabalho de gestantes ou lactantes em locais em atividades que fossem insalubres. Posteriormente a essa mudança, foi muito debatida essa questão, né? Será que de fato é permitido? Será que de fato é saudável? Essa situação, ela entrou em debate em ações individuais, então gestantes ou lactantes, elas moviam essa ação e provocavam uma resposta do judiciário, porém essa situação passou a ser mais frequente. Então foi feita uma ação direta de inconstitucionalidade justamente para discutir a validade dessa norma ou não. E lá em 2019, o STF julgou como inválido essa lei, esse artigo, na verdade, que falava sobre essa possibilidade da gestante ou da lactante trabalhar nesses ambientes insalubres. Então, a partir de 2019, foi dito que não é mais permitido que ou a gestante ou a lactante trabalhe nesses ambientes. Isso foi dito justamente porque existem alguns direitos que estão previstos na Constituição Federal, que, digamos assim, é uma das maiores leis que a gente tem no Brasil, que garante direitos básicos aos trabalhadores e a todos os cidadãos. E lá existem alguns direitos que visam justamente proteger o recém-nascido, a gestante e alguns direitos que estão lá. As gestantes, por exemplo, ou então as lactantes, elas não poderiam simplesmente renunciá-los. Existem alguns direitos lá que não são negociáveis, que eles precisam ser respeitados, mesmo que a pessoa muitas vezes queira negociar sobre eles. Então foi dito nessa ação direta de inconstitucionalidade número 5938 que, em razão de não respeitar algumas normas previstas na Constituição Federal, esse artigo da legislação trabalhista não era válido e, portanto, as gestantes e lactantes não podem trabalhar nesses ambientes que são insalubres. Eu achei muito bacana a resposta, então, que a gente teve do STF nessa questão. Inclusive, eu gostaria de destacar aqui no vídeo alguns comentários que foram feitos por alguns ministros, porque, de fato, eles avaliaram a situação e eles falaram que, por exemplo, uma das votantes, por exemplo, foi a ministra Rosa Weber. Ela colocou aqui no voto dela que essa alteração que foi feita em 2017, ela promovia um inegável retrocesso social, porque a gente sempre teve esse caráter protetivo às gestantes, às lactantes, ao recém-nascido, e essa mudança que foi feita em 2017, ela promovia um retrocesso justamente nesse caráter de proteção que se tem com essas pessoas. Então, ela disse que essa mudança não era permitida por lei, então, novamente, reforçando essa ideia de que não é permitido o trabalho nesses ambientes insalubres e falando que é um direito fundamental à saúde da mãe trabalhadora, do recém-nascido ou então das que ainda estão gestando o seu filho. Outra pessoa também que votou aqui foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele colocou também no seu voto, muito similar à ministra Rosa Weber, situações que mostram que essa norma não estava respeitando a saúde da trabalhadora, a saúde do recém-nascido, que a Constituição Federal ela protege a maternidade, a licença maternidade. Essa lei, esse artigo, na verdade, que foi dito que não é válido, ele previa que muitas vezes cabia à gestante comprovar a impossibilidade de trabalhar nesse ambiente. Então, precisaria que a gestante fosse até um médico, conseguisse um atestado médico determinando o seu afastamento desse ambiente insalubre. Isso traz mais uma responsabilidade, mais um ônus para essa gestante que muitas vezes é difícil de ela conseguir arcar, suportar, A gente sabe que muitas vezes é difícil ter acesso a um médico, a uma consulta, ainda mais também conseguir esse atestado muitas vezes. Então, é um ônus que não poderia colocar nessa gestante, nessa lactante. Então, mais um motivo que fez com que os ministros eles invalidassem essa norma, esse artigo da CLT.
Teve também, então, o voto do ministro Luiz Fux, reiterando tudo que já foi falado, reconhecendo que o bebê, né, ele é uma pessoa que ainda depende da mãe, né, é vulnerável, então é necessário que a Constituição Federal, ela garanta proteção para essa mulher, para esse bebê, para essa gestante ainda nesse período que é delicado, a gente sabe que é um período delicado na vida da mulher. Então, de fato, reforçando que não é permitido trabalhar nesses ambientes. Um adendo também que eu queria deixar aqui para o final do vídeo é que eu noto no dia a dia de trabalho, assim, que muitas pessoas, quando a gente conversa, né, e fala sobre algumas exceções que existem na lei para, por exemplo, empregadas mulheres, empregadas gestantes, lactantes, né, mulheres que ainda têm um filho recém-nascido, e muitas interpretam isso de uma maneira, olha, isso é uma proteção exagerada, né, tá trazendo um aspecto de vulnerabilidade para essa mulher que muitas vezes ela não teria, num sentido de fato negativo, muitas vezes isso é interpretado. Mas eu visualizo essa situação de uma maneira diferente. Diferente assim de reconhecer como uma vulnerabilidade, uma coisa negativa. A gravidez, a gestação, um recém-nascido, um filho é uma bênção, na minha visão, né? E essa bênção, ela não deve ser interpretada de uma maneira de forma a retaliar essa mulher que teve essa bênção, que teve esse bebê, que está gestando uma criança, né? Muito pelo contrário, a sociedade, ela precisa talvez mudar um pouco a interpretação a respeito disso para que não seja uma coisa no sentido de excluí-la, né? Mas uma coisa que opera assim em favor daquela pessoa que está um trabalho extra, digamos assim, né? Porque de fato para o corpo é um trabalho extra gerar então essa criança ou então alimentar essa criança, né? Através do leite materno. Então é necessário sim que essa mulher nesse período ela tenha de fato uma atenção, né? Porque é necessário, o corpo dela está demandando aquilo. Então essa bênção que ela teve precisa ser vista com outros olhos e não com olhos de uma exclusão, né, do mercado de trabalho, excluí-la do ambiente, de não permiti-la participar, de haver algum tipo de processo seletivo que excluam mulheres, por exemplo. Não, nada disso. É uma bênção em que, de fato, toda a sociedade precisa atuar para que seja respeitada, para que seja valorizada. Entendem? Essa também é a minha opinião pessoal, no caso, deixando aqui registrado no vídeo, né? Também sou mãe, então passei por essa situação de gestar, de amamentar, e realmente eu vejo que é uma bênção, né? Quem tem filho sabe a diferença que eles fazem no nosso dia a dia, na nossa vida. Então é isso, pessoal. Se vocês têm filhos, comentem aqui no vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Todas as mamães que estão aí gestando ou então que são lactantes, né? A informação é muito importante, é necessária que a gente saiba quais são os nossos direitos. Tá certo? Obrigada pela companhia de vocês até o final do vídeo. Se vocês gostaram, então curtam, compartilhem com seus colegas, se inscrevam também aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!